Amigos da TV Serra, a minha saudação, meus cumprimentos a você que prestigia, que acompanha a nossa programação. Nós estamos no ar pelo canal 26 e também pelo canal 526 da NET em Farroupilha para toda a região de alcance. Cobertura da NET em Farroupilha, ainda disponíveis no nosso Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página e também com todos os nossos conteúdos registrados, postados no nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha. E ainda tem o nosso Instagram com os registros do momento na programação da nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Diariamente, a entrevista do dia está no ar, sempre com convidados com o objetivo de levar informação e proporcionar à comunidade para que utilize também a nossa TV Serra Farroupilha para a construção da informação de qualidade. E claro que o grande assunto é a prevenção, o enfrentamento ao coronavírus. É o assunto que tem dominado também a nossa programação aqui na TV Serra Farroupilha. Hoje nós iremos conversar com o diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul, o cirurgião vascular, o Dr. Vinícius Laim. Inclusive, o Dr. Vinícius Laim é um dos que está isolado e está se recuperando do contágio com o coronavírus. Ele foi infectado também pelo coronavírus, já está em processo de recuperação, já na reta final também. Foram sucessivas reuniões na Unimed Nordeste, preparando toda a estrutura, todo o plano de ação também para o enfrentamento ao coronavírus, e o vírus acabou afetando também o diretor técnico da Cooperativa Médica, o diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS, o Dr. Vinícius Laim. Mas antes de colocarmos a conversa, trazermos a conversa com o Dr. Vinícius Laim, que foi gravada por meio de videoconferência, o Dr. Vinícius na casa dele, nós aqui nos estúdios da TV Serra em Farroupilha, eu quero trazer para vocês uma mensagem da Unimed Nordeste RS em que os profissionais da Cooperativa Médica pedem para que a gente permaneça em casa e que eles estarão à disposição para nos atender na Unimed se algo for necessário. Olha que bela mensagem e que nos faz refletir sobre a importância de ficarmos em casa. Bonita mensagem da Unimed Nordeste RS com o tema Fique em Casa, um batalhão de profissionais da Cooperativa Médica a serviço então no Hospital da Unimed em Caxias do Sul, no PA da Unimed aqui em Farroupilha e também no pronto atendimento em Bento Gonçalves. A partir de agora nós vamos conversar então com o Dr. Vinícius Laim, diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS, sobre todo o trabalho, toda a estrutura, todas as ações da Cooperativa Médica, especialmente do Hospital do PA em Farroupilha e do PA em Bento Gonçalves, a estrutura que está à disposição da população para aqueles eventuais casos de coronavírus. Doutor Vinícius, qual é a estrutura que está colocada por parte da Cooperativa Médica aí no Hospital da Unimed em Caxias do Sul? Prazer falar com o senhor, tudo bem, doutor? É um prazer estar aqui também. Quais são as atividades, então, a programação que a gente chama de plano de contingência que o Hospital da Unimed, tanto o Hospital da Unimed quanto o PA da Unimed Farroupilha, quanto de Bento Gonçalves, se criou uma estrutura completa para tentar dividir os pacientes que forem suspeita de coronavírus dos outros pacientes.
porque a gente sabe que as pessoas vão continuar a ficar doentes, mas é importante a gente proteger essas outras pessoas das pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, porque o vírus realmente ele tem uma transmissibilidade muito alta. Então, assim, nas 3 estruturas foi montada de diferentes tamanhos, mas o que a gente chama de hospital de campanha são estruturas de atendimento diferenciado, em que os pacientes que têm qualquer sintoma respiratório, seja febre, falta de ar, nariz escorrendo, ele coloca uma máscara e se dirige diretamente para essa estrutura. Então, ela é separada nos três lugares, PA Farroupilha, PA de Bento e Hospital da Unimed. É uma espécie de uma triagem, é isso? É uma espécie de uma triagem, mas não só uma triagem. A triagem ela é feita logo no começo. Ali dentro tem médico, tem enfermeiro, ali se pode administrar alguma medicação também endovenosa. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura de um mini hospital, numa estrutura separada do grande centro, para que os pacientes que eles tenham sintoma respiratório não sejam misturados aos outros. Certo. Dentro do hospital da Unimed, como é que funciona, então? O hospital da Unimed ele foi montado ali entre o bloco A e B, essa estrutura, o paciente chega ali, já é identificado antes por um funcionário que ele tem sintoma respiratório, o funcionário pede que ele coloque uma máscara e se aproxime desse atendimento. Nesse atendimento, ele vai ver outras pessoas de máscara, porque todas as pessoas que estão ali estão com sintoma respiratório. Ele faz uma consulta normal, como se fosse fazer uma consulta de pronto atendimento, mas ali dentro tem médicos e enfermeiros especializados no manejo e na triagem do paciente com o que a gente chama de sintoma respiratório. Por que sintoma respiratório? Porque acho que o coronavírus hoje a gente já considera que ele tem transmissão na comunidade. Então, qualquer pessoa que tenha dor de cabeça, dor no corpo, que se sinta resfriado, pode ser que não seja um resfriado comum, seja coronavírus. Então, todo mundo é suspeito. O que a gente diz hoje é que todo mundo é suspeito para coronavírus. Ele vai fazer uma consulta, o médico basicamente ele vai identificar se esse paciente é leve ou moderado ou é um paciente grave. Então, existem protocolos, a gente está seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, o Ministério coloca muito claramente as condutas que os médicos, que a equipe de saúde tem que ter. O paciente que for moderado a leve, ele vai ser encaminhado para a casa dele. Isolamento. Então, isolamento. Então, ele é mandado, ele assina um termo de isolamento que o Ministério exige que a gente recolha desses pacientes, dizendo que ele está ciente, que ele é suspeito de coronavírus e que ele deve ficar isolado por 15 dias. Que é o que eu estou fazendo agora. É o seu caso. É o meu caso. Então, e ele recebe medicação sintomática, à medida que o coronavírus não tem um tratamento específico, depois a gente pode falar sobre isso também. Então, ele recebe medicação sintomática. Se ele tem algum vômito, alguma febre, coisa assim, pode ser feito essas medicações de maneira endovenosa ali mesmo, no hospital de campanha. Mas o mais importante é que depois o paciente fique isolado. Ele recebe um atestado médico de 14 dias para ficar em casa. E aí ele vai para casa. Se o paciente chegar com sintoma de falta de ar, e é isso que a gente chama bastante atenção, é esse o sintoma que tem que levar as pessoas para o atendimento no hospital. É a falta de ar. Somente a falta de ar, né, doutor? Somente a falta de ar. A gente sabe que o coronavírus dá febre, a gente sabe que o coronavírus escorre ou tranca o nariz, a gente sabe que o coronavírus dá cansaço no corpo, dá dor de cabeça, perde o olfato. Essas são as características do coronavírus. Mas como qualquer resfriado mais forte, porque 80% das pessoas vão passar por isso, a orientação é que fique em isolamento domiciliar. Não procure o hospital, porque corre o risco de tu ir para o hospital não sendo coronavírus, para o lugar onde mais tem gente infectada por coronavírus e sair de lá infectado. Então, mesmo na fila para o hospital de campanha, coisa assim, pode acontecer isso daí. Apesar de todos os cuidados que a gente tem e orienta, a gente pede, por favor, fiquem em casa. A Unimed fornece, ela tá dando para os pacientes dela dois jeitos, um 0800, então, que o paciente pode ligar num 0800 e ele vai conversar com um médico 24 horas por dia para tirar dúvida, pegar orientação, pegar até prescrições nesse 0800. E todos os pacientes que eles consultarem... O senhor tem o número desse 0800, doutor Vinícius? Tem. É 0800 94 07800.
0800 94 07800, 24 horas por dia, um médico de plantão orientando a população que tiver algum sintoma ou alguma dúvida sobre o coronavírus. É isso, né? Exatamente. A gente tem uma outra linha de contato direto, que são os pacientes que consultam no hospital de campanha, porque a gente entende que, à medida que a gente tem toda a população orientada a ligar no 0800, aquele paciente que mesmo assim foi para o hospital é um paciente que merece mais atenção. Então, todo paciente que consultar no hospital de campanha, nos próximos 7 dias, a Unimed Preventiva vai ligar para a casa dele para ver como é que está sendo a evolução dele. Ele pode estar melhor ou igual, e aí ela segue ligando para ele, para acompanhando de maneira remota, ou ele pode ter piorado. Se a Unimed Preventiva perceber que desses pacientes que já consultaram pioraram, ela vai fazer o vínculo direto desse paciente para dentro do que a gente chama sala de observação do coronavírus. A sala de observação do coronavírus é uma central, é um espaço de 10 leitos de isolamento que foi criado dentro do hospital da Unimed. Ali trabalham médicos que eles são médicos que trabalham na UTI do hospital. Foi colocada uma equipe 24 horas dentro dessa sala de observação e eles estão ali para fazer o recebimento dos pacientes graves. Então, para os pacientes, aqueles pacientes que lá na triagem relatavam falta de ar e os pacientes que estavam acompanhando em casa e que pioraram em casa. Então, a gente tem todos esses pacientes na mão. A gente consegue acompanhar todos esses pacientes, toda a evolução da doença. Então, a primeira parte é de educação da população, que é o que tem sido feito pelos canais. A segunda parte é se o paciente vai procurar, aí ele já segue num segmento especial. E a terceira parte é os pacientes que eventualmente venham piorar. Por que isso? Porque a gente sabe que 5 a 7 dias os sintomas se manifestam. Nos primeiros 5 a 7 dias se manifestam e a gente tem a partir do 4º, 5º dia, alguns pacientes eles ainda pioram. É esses pacientes que a gente precisa estar atento a eles. Então, é esses pacientes que a gente precisa que venham para o hospital. Essa é a hora de vir para o hospital. Agora a gente percebe, né, doutor Vinícius, e que a Unimed, por meio do hospital da Unimed em Caxias do Sul, aqui em Farroupilha e também no pronto atendimento de Bento Gonçalves, montou uma estrutura muito grande. Claro que a estrutura maior é ali em Caxias do Sul, até para dar suporte. É uma estrutura que está à disposição da população, dos usuários da Unimed, e é até uma estrutura, vamos dizer assim, até de combate de guerra. Não se sabe o que vai ser lá na frente. Essa é a grande preocupação também da cooperativa médica, doutor Vinícius. A gente teve essa colocação é interessante, Leandro, porque lá em janeiro, quando a gente via as coisas desenrolar na China e depois a maneira de maneira agressiva que as coisas começaram na Itália, a gente tinha duas posições. Ou a gente acredita que esse bicho é brabo mesmo e a gente se prepara da maneira que tem que se preparar, ou a gente acha que não é nada. Em várias reuniões a gente tomou essa decisão. Se a gente fazer o investimento que a gente está fazendo para proteger os nossos clientes e não for nada, a gente vai ter aprendido com isso e vai ter protegido os nossos clientes. Agora, se a gente acreditar, isso lá em janeiro, se a gente acreditar que o que está acontecendo, que começou na China e já estava na Itália e estava começando na Espanha, o que está acontecendo não vai ser nada e não vai chegar aqui, e a gente não se preparar para isso, a gente vai sacrificar uma grande quantidade de pacientes da Unimed não tendo acreditado nisso. Então, hoje, voltando no tempo, a gente percebe que a nossa pior cenário, o pior cenário que a gente imaginava está acontecendo. Está acontecendo. Então, a gente se preparou na hora certa, o hospital está completamente preparado, a gente está com as equipes treinadas, porque quando a gente fala de preparação de hospital, construir uma barraca branca é a coisa mais fácil que tem para fazer na frente. Isso daí, a gente contrata a barraca, em 2 dias a barraca está montada. O problema é que o atendimento desses pacientes, ele é todo diferente. E o hospital é feito de gente. Então, eu preciso que tenha alinhamento dos meus médicos, eu preciso que tenha alinhamento dos meus fisioterapeutas, eu preciso que tenha alinhamento da minha enfermagem, dos meus técnicos de enfermagem, porque quando a gente tem que encarar um paciente grave desses, todos têm que trabalhar de maneira conjunta, não adianta esperar, o hospital não são 4 paredes e um diretor na frente, então eu preciso que tenha a equipe alinhada.
essa capacitação toda, ela já correu no mês de fevereiro. A gente já, no final de janeiro para metade de fevereiro, a gente já correu capacitando o pessoal. Então, e foi por isso que eu peguei o coronavírus, porque na real era reunião. Eu entrava no hospital às 7 da manhã e saía à meia-noite. Era reunião, treinamento, organização de EPIs, que é um problema muito grande que a gente tem, que é na racionalização do equipamento de proteção, porque eu preciso proteger as minhas equipes que vão trabalhar direto com esses pacientes, mas eu preciso que a equipe reconheça tudo aquilo num cenário que não é o cenário normal. A intubação do paciente com coronavírus ela é muito diferente da intubação de um paciente normal. Eu preciso proteger a minha equipe, senão na primeira intubação eu vou infectar toda a minha equipe de UTI. Então, essa foi uma dúvida que a gente teve. Vamos encarar isso como uma coisa séria e encarar como uma guerra, e a Unimed comprou essa ideia, e por isso que o hospital está preparado da maneira que está. Até porque, né, doutor, toda essa estrutura que foi montada ali em Caxias do Sul, no hospital da Unimed, ela serve também para salvaguardar todo esse batalhão humano do hospital, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, vocês médicos, toda essa estrutura, porque, como o senhor coloca, para contagiar um desses, é muito fácil, é muito simples, um pequeno descuido. Então, cria uma área de isolamento e depois, claro, que dentro do hospital também devem ter leitos já disponíveis, reservados para a UTI, mas de forma isolados, né, doutor Vinícius? O que a gente está fazendo? A gente tem 2 UTIs dentro do hospital da Unimed e a gente tem um plano de que se essas 2 UTIs encherem, a gente vai transformar um dos centros cirúrgicos do hospital em UTI também. Então, o hospital acabou se preparando nisso porque a gente sabe que o maior problema desses pacientes é que 6% dos pacientes que pegam coronavírus acabam dentro da UTI. Mas quando o paciente acaba dentro da UTI, ele tem uma média de estadia no tubo de 21 dias. Então, é bastante tempo. Então, é 21 dias que um paciente fica ocupando um ventilador e outros pacientes não param de chegar. Então, a taxa de troca de UTI é muito baixa. Por isso que a gente vê tantos problemas na Itália, na Espanha, dos médicos tendo que escolher quem é que vai ser entubado, quem é que não vai ser entubado. Tem área física aí no hospital da Unimed porque foi construído, entregue recentemente a área materno-infantil. Nessa estrutura aí, área física construída, se um plano emergencial lá na frente, tem alguma possibilidade nesse sentido, doutor Vinícius? Tem. A gente tem ainda como, digamos assim, um plano C, a gente ainda tem 2 andares do novo prédio que não foi construído nada. E a gente tem como construir 2 hospitais de campanha dentro do novo prédio do hospital. Que coisa boa. Dois hospitais de campanha dentro do próprio hospital da Unimed. Dentro do próprio hospital, que são andares que estavam desativados, que a gente faria eles devagar durante esse ano que vem, mas que não chove dentro, não tem vento, porque a gente está entrando no inverno, então nem tudo dá para ser a céu aberto como está sendo agora. Então, é um planejamento também que a gente tem de ocupar esses 2 andares com mais leitos de internação. E acredito que uma outra alternativa também lá adiante seria até a própria estrutura do PA aqui de Farroupilha, do Hospital Caravaggio, porque também tem a construção física pronta. Claro que faltam adaptações, mas vamos colocar assim, talvez o pior já tenha sido feito. Seria uma segunda alternativa aqui o Hospital Caravaggio em Farroupilha? Seria uma segunda alternativa e principalmente pela estrutura do hospital também concentrar pacientes graves em Farroupilha. Que daí, então, a gente tem como transformar pequenos quartos em leitos de UTI, isso daí sem muita estrutura. O mais difícil para nós são 2 coisas, a estrutura humana, que eu preciso de pessoal treinado para botar nesses novos ambientes, e estrutura de material, de ventilador, de bomba de infusão, mas isso é uma coisa que devagar a gente está conseguindo. A gente vê que a sociedade está se mobilizando muito para tentar adquirir mais ventilador. Outros hospitais também estão se mobilizando na questão de criação de hospitais de campanha, porque por mais que a Unimed tenha feito uma estrutura extremamente robusta nesse momento, a gente sabe que a gente precisa atender a população como um todo. Então, não adianta outros planos ou o próprio SUS não dar esse suporte. Então, a gente está tentando trazer todo mundo junto para que todo mundo ofereça a melhor estrutura possível para tentar diminuir a quantidade de pessoas infectadas. O nosso medo não é atender
pessoas infectadas. É isso que a gente faz. O hospital ele está acostumado a lidar com doenças mais graves todos os dias. O nosso medo é que a quantidade de pessoas graves e que precisem de hospital venham para o hospital de uma maneira que a gente não consiga absorver. O colapso Então, do sistema. o colapso do sistema. Então, é o que se fala do colapso do sistema, é mais gente do que a capacidade que o sistema possa absorver. Isso independente de plano de saúde, independente de qualquer outra coisa. Esse é o nosso medo. Então, à medida que a gente consegue ir recebendo os pacientes numa velocidade que a gente absorva esses pacientes, aí a gente vai conseguir tratar melhor esses pacientes e a gente vai conseguir diminuir a transmissibilidade. Me parece nesse momento, né, doutor, que a questão do isolamento social ela é fundamental. Não significa que ocorrendo o isolamento nós vamos acabar com a pandemia. Não é, me parece que não é esse o lado, mas é frear esse crescimento até que a estrutura de saúde, tanto ela pública como privada, possam se organizar melhor. Acho que é o grande foco do isolamento social é esse, né? E uma coisa que a gente tem visto, Leandro, é que a região ela assumiu muito o isolamento social e a gente vê poucos casos internados. Então, o isolamento social funciona de uma maneira inquestionável. Hoje a gente tem, para te dar uma ideia, a gente tem 6 pacientes internados dentro do hospital, da Unimed, em enfermaria, e um paciente dentro de UTI. Então, semana passada teve dias que a gente já teve mais do que isso, dias menos do que isso. Esse paciente que está na UTI, já faz bastante tempo que ele está na UTI, mas os outros pacientes são pacientes que entram e saem do hospital. No domingo, por exemplo, a gente tinha 2 pacientes em UTI e não tinha nenhum paciente na enfermaria. Então, a gente está conseguindo curar a grande maioria dos pacientes. Isso é uma coisa extremamente positiva. Sim. Até me parece, fazendo uma ponderação, o senhor é médico, pode falar um pouco mais, e ainda nem teríamos colhido o resultado do isolamento social, porque nós estamos em isolamento em torno de 10, 12 dias, enfim, geralmente o isolamento necessita de 15 a 17 dias para começar a produzir os seus resultados, né? Exatamente, porque as pessoas elas entram em contato e elas manifestam a doença em dias. Normalmente a doença se manifesta depois de um contágio no 4º ao 6º dia, mas tem relato de até 15 dias de contato, de 11 a 15 dias de contato que a pessoa pode vir a manifestar. Então hoje a gente está vendo o resultado do bom isolamento de 15 dias atrás. A gente está vendo os casos crescer, sim, a gente está vendo os casos crescer. Quando a gente olha para Porto Alegre, a gente vê que Porto Alegre está crescendo rápido já. Está crescendo com uma velocidade que o serviço ainda consegue absorver, mas já é um crescimento rápido comparado com a gente aqui. Então, a gente está relativamente bem protegido. Como isso vai ser daqui 2 semanas é muito difícil de saber. Mas a gente insiste que o isolamento funciona, a gente está vendo o resultado positivo do isolamento e que não se sabe quanto tempo vai se continuar o isolamento horizontal, que se fala assim, mas se por acaso ele diminuir, ele abrandar, que pelo menos a gente, nesse momento, continue protegendo as pessoas mais suscetíveis, as pessoas que têm outras doenças, as pessoas de mais idade, porque são essas pessoas que evoluem mal dentro da UTI. É aquele ditado, né, doutor? O melhor lugar para ficar no momento é em casa e um dos piores é ir ao hospital. Exatamente. Hoje eu posso te falar assim, por trabalhar dentro de hospital, posso falar que hoje o hospital é o pior lugar. Então assim, eu tenho um familiar que ele tem outra doença e ele está internado no hospital, conversa com o médico, tenta tirar do hospital, tenta levar para casa. A gente tem um serviço, a Unimed tem um serviço muito grande de medicina domiciliar que está fazendo isso. Nós estamos, então, fazendo deshospitalização precoce dos pacientes para proteger esses pacientes em casa. A gente realmente não quer esses pacientes dentro do hospital, porque hoje a chance de tu estar dentro do hospital e tu se infectar lá dentro pelo coronavírus é alta. Então, vai para casa. Baixou muito a taxa de ocupação no hospital da Unimed? O ano passado a gente tinha 97%, 98% de ocupação. Esse ano, por causa da suspensão das cirurgias eletivas, então não está acontecendo cirurgia eletiva dentro do hospital, e por causa da tentativa, essa conversa que a gente está tendo de deshospitalizar os pacientes, a gente está girando em torno de 55%, 60% de ocupação. O que para mim ainda é bastante gente. Eu gostaria de ter menos ocupação do que 60% de ocupação. Por que isso? Por causa que muitos pacientes vão precisar também, da maneira que a gente está tirando às pressas os pacientes de dentro do hospital, da internação do hospital, tem muitos pacientes que vão ter que sair às pressas da UTI.
Vai Sim. chegar uma hora que a gente vai precisar colocar quem está pior dentro da UTI, eu vou ter que escolher quem está mais ou menos, mas poder cuidar desse paciente de uma maneira especial no andar. Então, só que eu preciso desses pacientes do andar vago também. Então, mesmo baixando para 60%, eu ainda acho muito. Eu peço. A recomendação no momento, doutor, é de que os seus colegas profissionais médicos também evitem ao máximo a hospitalização e se trabalha essa cultura de deshospitalização. Sim, porque se eu tenho 10 pacientes internados no hospital para 10 médicos diferentes, significa que além de eu expor 10 pacientes lá dentro, eu exponho 10 profissionais da saúde que podem me faltar lá na frente. Então, eu preciso deles sadios também. O que aconteceu, por causa desse monte de reunião e coisa assim, quando a transmissão ainda não era comunitária, eu me contraí com coronavírus semana passada. Eu fiquei doente segunda, terça, quarta-feira passada, bastante dor no corpo, dor de cabeça, perdi a capacidade de sentir cheiro. E aí, na segunda-feira mesmo, quando começou o sintoma, por causa desse monte de contato que tinha, quando começou o sintoma, eu fui para o hospital, liguei para a infectologista do hospital e disse, o que eu faço? Vai para o hospital, coleta exame, porque a orientação do Ministério da Saúde, depois a gente pode falar sobre isso, sobre coletas de exame. A orientação do Ministério da Saúde é coletar no paciente grave e no profissional de saúde, seja ele enfermeiro, técnico, médico ou fisioterapeuta, no profissional de saúde que está na linha de frente que tiver sintoma. Então, eu comecei com sintoma, fui para o hospital, coletei exame. Na sexta-feira, a vigilância epidemiológica me ligou, Vinícius, está positivo. Onde é que tu está? Eu disse, não, eu estou em casa, isolado. E essa é a orientação. Coleta o exame, vai para casa e fica em casa até o resultado do exame. Vindo positivo, fica em casa por 15 dias. Então, antes da semana que vem, essa semana eu estou de castigo em casa, porque eu não sinto mais nada, mas eu não posso sair, por quê? Porque eu estou transmitindo. A partir de sábado, domingo, segunda, o que os trabalhos mostram é que eu tenho uma imunidade temporária, mas aí já é importante a minha exposição, porque eu já sou um foco que vai começar a espalhar a imunidade. E é assim que a gente vai acabar com o coronavírus. Quando a maior parte da população estiver imunizada, tendo ficado doente ou tendo passado de maneira assintomática, mas enquanto a gente não tem vacina, a gente vai ter que passar, a maior parte da população vai ter que passar, e aí sim ela começa a imunizar outras pessoas e a gente tem o fim dessa epidemia. Então é isso que a gente imagina que vai acontecer lá por agosto, setembro. Mas nessa época que a gente está agora, é importante as pessoas que estão fazendo sintoma e tiveram contato se afastar dos outros, ficar em casa de castigo, é chato, mas tem que passar por isso. Na primeira semana não foi chato, na primeira semana eu tinha medo semana passada, por quê? Porque eu conhecia os números e eu sabia que eu estava mal em casa, com suspeita de coronavírus, não tinha o resultado ainda, mas se eu evoluísse para falta de ar e acabasse numa UTI, a minha mortalidade estava ali. Então, a gente vê que não é só uma doença de pessoas velhas. Todo mundo pega. A transmissibilidade é muito ruim. Claro que o desfecho da doença é pior em pessoas de idade. Mas aí é uma roleta russa, é uma coisa que ninguém precisa passar para saber que não é bom. O Por senhor isso, chegou a ficar com medo também, doutor? sim, fiquei com bastante medo, porque o que acontece? Se eu acordasse de manhã com falta de ar, eu sabia o que fazer, eu tinha que ir correndo para o hospital, dizer, ó, eu estou em casa suspeita, hoje eu estou com falta de ar. A partir dali, se tu não compensa na internação hospitalar, com as medidas que é feitas na internação, o que o Hospital da Unimed está fazendo? Essa é uma pergunta que perguntam para a gente também. Os pacientes graves estão recebendo os protocolos de azitromicina com cloroquina? Sim, a gente está prescrevendo. A Unimed fez uma compra bastante expressiva de cloroquina. Mesmo que os trabalhos não sejam robustos, a gente não tem o que fazer, a gente só tem como dar suporte para esses pacientes. Então, o CIH do hospital está prescrevendo o protocolo de hidroxicloroquina com azitromicina para esses pacientes, porque lá na frente, se a gente vê que o negócio funcionou, a gente prescreveu, mas a gente não deixou de tratar os pacientes da melhor maneira possível com as evidências que a gente tem hoje. E aí sim, eu tive bastante medo, porque sabia que se eu acordasse com falta de ar, o meu destino era o hospital, e se essa falta de ar piorasse, o meu destino era o tubo. E quando o paciente está entubado, a mortalidade de coronavírus global é 2,5%. Mas essa mortalidade ela é acumulada de todo mundo. Quando a gente seleciona os pacientes que entram na UTI e vão para a ventilação mecânica, essa mortalidade sobe para 50%. Metade. Então,
É metade. Significa que eu tenho 2 pacientes de UTI. A gente ainda tem pouco dado no Brasil para ver isso, mas é o que se viu na Itália, é o que se viu na China. Tu tem 2 pacientes entubados dentro da UTI, um deles não vai sair. A mortalidade é extremamente alta. E é por isso do medo que a gente tem de evoluir mal. Então, assim, da ansiedade de ficar em casa com dor no corpo, sabendo que pode ser, dá ansiedade. Mas é importante porque essa pessoa, se ela não tiver, o lugar que ela está mais protegido é dentro de casa. E aí sim, o gatilho que tem que mandar essa pessoa para o hospital é a falta de ar, isso é bem importante. Sim. Bom, já que a gente fala um pouquinho do seu caso também, o que o senhor pode passar para o nosso telespectador, os sintomas, o que o senhor sentiu, como é que começou, embora o senhor já tenha falado um pouco também, mas enfim, os principais sintomas, dor de cabeça, mal-estar, nos conte um pouquinho desse seu caso, que é na prática também, doutor Vinícius. A literatura traz muito forte que o principal sintoma é febre. Então, eu disse assim, mas eu não posso ter porque eu não tenho febre, eu não tinha febre. Eu me sentia quente, por várias vezes eu media a temperatura, eu chegava a 37,5. Então, o que a gente percebe que nem sempre é uma febre alta, mas é uma febrícula. Alguns trabalhos, inclusive, colocam essa febrícula como sendo a hipertermia, o aumento da temperatura. Mas eu tinha bastante dor no corpo, dor de cabeça. Na quarta-feira eu percebi que eu não sentia cheiro, não sentia mais cheiro nenhum. A tosse é uma coisa que a literatura, uma tosse seca, a literatura mostra a tosse seca como um sintoma, mas eu quase não tinha tosse. Então, isso é uma coisa importante, assim. Os principais sintomas são tosse seca, febre, dor no corpo, dor de cabeça, e falta de ar, os 5 principais. Mas nem todo mundo precisa manifestar isso. Tanto é que demorou para vir meu exame, porque o exame demora para vir. Na sexta-feira, quando a vigilância me ligou para me dizer o que tinha dado o exame, eu já vai dar negativo, e aí veio positivo, e foi um susto, porque Foi um baque. tu esperava que fosse, mas na real tu também se enganava dizendo não é nada. Então, e eu tenho um número interessante aqui. A gente testou, até ontem, a gente testou 245 pessoas dentro do hospital da Unimed. No sistema Unimed. Desses 245, 15 só vieram positivo. Então, a gente percebe que a grande maioria dos pacientes que se testou porque o paciente era típico de coronavírus ou era profissional de saúde que estava com sintoma respiratório, a grande maioria veio negativo. Então, isso é uma coisa boa. Esse é o dado importante, assim. Por quê? Porque a gente quer testar cada vez mais pessoas para poder fazer mais diagnóstico. E aí a gente entra na seara dos testes. Tem muitos pacientes que procuram o hospital, eu vim aqui porque eu quero me testar. Hoje, o Ministério da Saúde, por falta de testes, ele orienta a testagem só em 2 pacientes. Nos pacientes graves, nos pacientes que internam no hospital, e nos profissionais de saúde que estejam sintomáticos. Mesmo os profissionais de saúde que não estejam sintomáticos, a orientação do Ministério é não testar. Então eu sou enfermeiro, mas eu trabalho todos os dias com coronavírus e eu não sinto nada. A orientação é não testar. Não, mas eu trabalho e eu comecei hoje com dor no corpo e dor de cabeça. Sim, esse funcionário, esse médico vai ser testado. Por que a orientação do Ministério é testar? Porque a gente tem muito medo de que, como o teste ele fica pronto em 5 a 6 dias, se o teste vem negativo, a pessoa pode voltar a trabalhar. Se meu teste tivesse vindo negativo na sexta-feira passada, na sexta mesmo, no sábado eu já estava trabalhando. E isso, agora, vindo positivo, me inutiliza, no caso assim, porque agora eu já estou bem, eu não sinto mais nada, mas eu tenho que ficar em casa por mais 7 dias, totalizando 14 dias. Se a gente imaginar que todos os profissionais da saúde, uma hora ou outra, vão ter contato com o vírus e uma boa porcentagem deles vão ficar doentes e a gente vai precisar afastar esses por 15 dias, é importante que a gente afaste o mínimo possível de gente para que as outras pessoas sigam trabalhando e sigam ajudando as pessoas que vão chegar. Com certeza. Doutor, nós teremos muito mais para conversar, mas eu não quero abusar da sua bondade também, e o nosso tempo está chegando ao final. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora, voltado para Farroupilha, o PA da Unimed aqui em Farroupilha. Farroupilha tem muitos clientes, a Unimed Nordeste. Qual é a orientação? O senhor comentou já que tem uma estrutura que está sendo montada aqui em Farroupilha. Enfim, para o cliente Unimed em Farroupilha, a primeira referência é o PA Farroupilha, o PA Caravaggio? Isso. A gente pede, então, assim, a gente pede que qualquer dúvida, e qualquer dúvida mesmo, todo cliente da Unimed ligue para o 0800,
Eu quero saber qualquer pergunta. O 0800 ele está lá 24 horas para responder essas perguntas, porque também a gente precisa acalmar e orientar a população. A orientação da população, ficar calmo nessa hora, ela é importante também. Então, sempre 0800 como primeira linha, e aí qualquer sinal que o 0800 sinalize, não, procura o serviço de saúde, ou que a pessoa esteja realmente com uma piora importante dos sintomas, procura o PA de Caravaggio. No PA de Caravaggio, os protocolos são aplicados lá, são os mesmos aplicados dentro do hospital da Unimed. O que muda é que se tu chegar no PA de Caravaggio em estado que precise, com dispneia e precise internar, a partir daí a Unimed vai fazer, ela assume o comando. Então, ela já vai ter ambulância lá para transladar o paciente para internar dentro do hospital, nessa sala de observação específica do hospital. Aí em Mas o PA de Caravaggio ele está pronto tanto para profissionais de saúde que tenham sintomas ou pacientes em estado grave coletar o exame. Ele vai ter médicos também que vão seguir exatamente os mesmos protocolos do Ministério da Saúde. O sistema é unificado. Então, ele tem uma estrutura separada no próprio PA de Caravaggio também para atender esses pacientes. Então, o PA de Caravaggio está completamente preparado para isso também. Mas pedindo que antes de ir para o serviço de saúde, faça contato com o 0800, vê se é isso mesmo, se precisa ir para lá, porque, infelizmente, a gente concentra em todos os serviços de saúde a maior quantidade de infectados possível. Então, se puder evitar, melhor evitar. Perfeito. Doutor Vinícius Laim, diretor técnico do Hospital da Unimed Caxias do Sul, também cirurgião vascular. Agradeço muito a oportunidade da teleconferência, dessas suas informações preciosas, porque nesse momento eu tenho batido que o melhor remédio é a informação de qualidade, ela também ajuda na construção, na prevenção e no enfrentamento ao coronavírus. Muito agradecido, e quando o senhor tiver mais informações e a TV Serra em Farroupilha puder ser um canal que difunda estas informações, mantenha contato, nós estaremos abrindo os canais e conversando online como conversamos desta forma. Eu agradeço muito, Leandro, o papel de vocês é muito importante nessa hora. Vocês são os grandes responsáveis por manter a população informada, e isso é muito importante, e podem contar comigo sempre que precisarem. Perfeito, muito obrigado, doutor Vinícius Laim, diretor técnico do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul, com a gente por meio de videoconferência, passando informações muito importantes, toda a estrutura da Unimed Nordeste RS disponível então para os atendimentos aos casos de coronavírus. Claro que tudo isso é para os associados à cooperativa médica, em Caxias do Sul, no Hospital da Unimed, aqui em Farroupilha, no PA da Unimed, também no conhecido futuro Hospital Caravaggio da Unimed, e ainda no PA do município de Bento Gonçalves. Para finalizar o programa, eu quero deixar para vocês mais um vídeo, mais uma mensagem da Unimed Nordeste RS. Esta mensagem é de apoio, essa mensagem é de incentivo. Muitos familiares externando o seu apoio aos profissionais que atuam nos mais diversos setores da Unimed Nordeste, sobretudo no hospital, no pronto atendimento, enfim, quem está nesse momento lidando contra o coronavírus e a favor da própria vida. Eu fico por aqui com a entrevista do dia de hoje e quero deixar esta mensagem de muito otimismo, de força, de esperança, juntos contra o coronavírus. Mãe, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, eu queria te dizer o quanto tu é importante e o quanto tu é especial para mim. Mais do que nunca, eu tenho muito orgulho que tu esteja na linha de frente, sempre disposta a atender quem precisa. Dar os parabéns a ela por essa profissional forte e guerreira que não desiste de lutar. Te amamos. Te amo, mamãe. Eu e o Ben viemos espalhar o nosso amor para o William do Sesmet. Amor, a gente quer te agradecer, dizer que a gente sabe o quão empenhado você é com a nossa família e estamos passando aqui para dizer que te amamos muito e que estaremos sempre ao seu lado. É a gremista que nós mais amamos. E no Grenal aqui em casa, ela sempre é a
campeã, né, João? Não. Então, mamãe Fran, nós te admiramos muito pelo trabalho, pela coragem e dedicação. Mãe, nós estamos muito orgulhosas de ti, pela tua dedicação e pela tua coragem nesse momento de crise, por estar trabalhando em favor das pessoas que mais precisam. A gente sabe que é um período bem desafiador e a gente tem certeza que toda a equipe do Hospital da Unimed está se doando ao máximo em favor do próximo. Por isso, a gente deseja do fundo do coração que Deus abençoe a todos, a toda a equipe, porque nesse momento os verdadeiros super-heróis do mundo real são vocês. Espalhe o amor! Oi, eu me chamo Lisete Luiza e estou aqui para espalhar o meu amor para o meu companheiro Vanderlei Mendes, da assistência domiciliar da Unimed Caxias do Sul. Meu pai, a gente tá aqui para dizer que te ama muito e que tu é um exemplo para nós, tá? Nós te amamos muito, pai. Beijo. Beijo. Sabemos que esta situação de emergência não é uma situação muito fácil e por vezes muito estressante, mas este momento vai passar e muitos outros melhores virão. Te amamos muito. Beijo. Dizer que ela pode contar comigo para tudo, que eu admiro o amor e o carinho que ela tem por mim e por nossos filhos. Estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Gostaríamos de prestar essa homenagem e dizer que sua profissão é muito importante e temos muito orgulho de você, que é e está sendo ainda mais importante nesse momento de pandemia. Já estamos um certo tempo longe de você e estamos com muita saudade. Filhos amados, nós aqui de casa somos a linha de frente de vocês. Todo o nosso incentivo, todo o nosso apoio em tempo integral. Sejam fortes. O meu muito obrigado, amor. O nosso muito obrigado por toda a tua dedicação e o teu empenho. Não pensando só nas nossas vidas, mas pensando nas vidas de todos.